dia. Está começando mais um programa Classe Imóveis para você que nos acompanha aqui pela TV Cidade Verde. E no programa de hoje nós vamos falar sobre as facilidades de locação com a imobiliária virtual Plano B. Na entrevista da semana, você vai saber qual a melhor maneira de lidar com as dívidas da compra de um imóvel e também dos processos de financiamento, taxas pendentes, tudo mais. Tem ainda uma reportagem especial com dicas de como usar as plantas para amenizar o calor dentro de casa e deixar o ambiente muito mais agradável. O programa Classe Imóveis já está começando. Em tempos de pandemia, a praticidade de resolver as coisas de forma online se tornou muito mais presente em nossas vidas. Com a imobiliária virtual Plano B, é possível também alugar um imóvel de forma simples e sem burocracia. Olha só. Em tempos de distanciamento social, o número de pessoas optando por atividades online só cresce. A grande novidade são as imobiliárias digitais. Por meio de apps, prometem agilidade, comodidade e principalmente segurança para os clientes. Com certeza. Logo pelo fato dele ser tudo virtual. Então, assim, você primeiro não tem um deslocamento, você ter que vir pegar um contrato, você ter que ir até um cartório, reconhecer firma, enfim. E tudo isso influencia. Então, lógico, a agilidade de você receber um e-mail assinado da sua própria casa, certo? A gente já verifica que logo no procedimento que você fez a assinatura virtual, a gente já tem identificação que foi assinado um contrato. Então, tudo isso acelera o processo, né? E agiliza bem mais. Facilita a transferência de água e de energia, que é feita pelo próprio Plano B, né? Certo? Pela própria imobiliária digital, tudo na palma da mão. O Plano B é uma plataforma de site e aplicativo para aluguel de imóveis residenciais. Depois de um rápido cadastro, as pessoas conseguem pesquisar a locação em Teresina. Propostas, negociações e até a marcação de visitas são feitas diretas no app. E o consultor comercial ainda explica que os benefícios não ficam apenas no momento da locação. Essa plataforma tem todo um sistema, tem todo um pessoal por trás que lhe organizam e lhe deixa você sempre a par do que está acontecendo no seu imóvel, tanto na locação como proprietário quanto inquilino. Logicamente, o proprietário, se ele está recebendo seus aluguéis em dias, se ele realmente tem algum débito ou não, o inquilino ele consegue ver os boletos dele, consegue ver todos os contrato de locação, o laudo de vistoria. Então, tudo isso ele consegue olhar tudo na palma da mão, olhando no aplicativo. Rick explica que o locador também tem vantagens nesse negócio, algo que vai além da oportunidade de anunciar em um catálogo online sem fronteiras. Por você estar anunciando numa plataforma que não vai lhe requer uma burocracia de um fiador, ou de uma caução, ou de um título de capitalização, ou de um seguro-fiança, então só por ele não ter essa burocracia, aumenta muito mais o leque de clientes de clientes que podem alugar o imóvel desse proprietário. Até porque quando eu peço um fiador, ou eu peço um título, ou uma caução, acaba que esse nicho de clientes diminui quase pela metade. Então, assim, eu tenho muitas pessoas que têm condições de alugar, porém elas dependem muito de uma garantia que nas outras imobiliárias convencionais eles acabam cobrando. Diferente do Plano B, que a gente não precisa de nenhuma garantia. No caso, ele não vai precisar de um fiador, ou de um título de capitalização, ou de um seguro-fiança, ou de uma caução. Então é isso, você quer alugar um imóvel e não pode apresentar garantias como fiador, caução ou seguro-fiança? Com a imobiliária virtual Plano B você consegue o imóvel dos seus sonhos de forma simples e sem burocracia. A documentação também é toda online, deixando tudo mais fácil e rápido, tanto para quem quer alugar quanto para o proprietário do imóvel. Baixe agora mesmo o aplicativo Plano B no Google Play ou App Store e faça o seu cadastro, é muito simples. Mude sua vida para melhor com o Plano B. Para mais informações, você pode também acessar o site planob.online. Plano B, onde alugar é fácil. E agora nós temos um intervalo e a seguir vamos falar sobre o melhor caminho para resolver problemas com dívidas do imóvel. Nós voltamos em instantes.
sabia que pode ter a gestão do seu condomínio na palma da sua mão? Com a Predial é simples assim. Baixe o aplicativo Classicom e saiba tudo sobre a gestão financeira e administrativa do seu condomínio. Classicom, da sua administradora de condomínios Predial. Decida pela transparência. Acesse predialadm.com.br e saiba mais. Classicom, seu condomínio na palma da mão. Quer alugar um imóvel de um jeito rápido e prático? O Plano B te ajuda a encontrar o que você precisa com apenas alguns cliques. Escolhendo o tipo de imóvel, localidade e faixa de preço, o Plano B te apresenta as melhores opções para o que você está procurando. E não precisa se preocupar com fiador, caução ou seguro-fiança. Tudo é feito online e sem burocracia. Alugue fácil com o Plano B. Classe Imóveis de volta. Olha, ter a casa própria costuma representar a realização de um sonho, mas é preciso muito planejamento e controle financeiro ao longo da vida para que tudo não se transforme em um pesadelo. É que atrasos no pagamento das prestações do financiamento do imóvel ou das taxas de condomínio, assim como dívidas de IPTU, podem levar o proprietário até mesmo a perder o bem. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o Ian Cavalcante, especialista em direito imobiliário e vice-presidente da Comissão Nacional de Direito Notarial e Registral da OAB. Bom dia, doutor Ian. Bom dia. Nome grande, né? São muitas atribuições, acredito. Exatamente. Doutor Ian, vamos começar falando sobre os financiamentos. Quando é que o não pagamento das parcelas pode ocasionar na perda do imóvel? Tá. Eu sempre tento explicar o que é alienação fiduciária, porque eu acho que com base nessa informação, o consumidor ele vai ter noção do que ele está fazendo. Quando você contrata um imóvel, quando você vai a uma agência financeira e você vai financiar um bem, ele, para lhe dar um longo período de tempo para você pagar menor taxa de juro, ele te dá o dinheiro para você comprar o seu imóvel, para você fazer a sua reforma, e como garantia, ele tem um bem. E essa é a alienação fiduciária. A alienação fiduciária, antes de 2017, era um processo super complexo de reaver o bem, mas depois de 2017, com as inovações legislativas, a empresa que te fornece esse financiamento, rapidamente ela consegue reaver o crédito. Então, vamos lá. Pode perder o bem? Pode, porque você financia com base naquele bem e se você deixa de pagar, a empresa que financiou o bem para você, ela pode reter o bem, ela pode recolher o bem de volta. Então, existe sim essa possibilidade. E essa possibilidade hoje se tornou muito mais real. Para você ter noção, em até 90 dias, se seguir o rito normal, a empresa que lhe entregou o dinheiro, que lhe financiou, ela pode reaver o bem. Quer dizer, tem que tomar muito cuidado, né, doutor? É por isso que é bom a pessoa se planejar antes de entrar no financiamento, né, de fazer uma negociação como essa. Mas não há nenhuma forma, nenhuma maneira de fazer uma negociação, quer dizer, passou esse prazo que o senhor citou, por exemplo, de 3 meses, o imóvel está perdido, não tem jeito.
Eu sou advogado, mas eu penso que a melhor forma é a negociação. A melhor forma é a conversação. É você chegar para o seu ente credor e chegar e conversar. Eu não estou com condições de fazer o pagamento, eu quero refinanciar o meu imóvel. Às vezes vai se tornar mais longo os juros ou mais o tempo, mas eu tenho certeza que ele vai achar uma solução. É muito melhor do que você entrar com ação judicial, que lá na frente você pode sim perder o seu imóvel. E aí, nesse caso de entrando com a ação judicial, são muitas as pessoas que recorrem à justiça para tentar não perder esse bem? Antigamente era bem mais, hoje está tendo uma remodulação de jurisprudência, de decisões de juízes. Isso, teoricamente, tende a diminuir. Mas sim, antes as pessoas, por tudo, elas questionavam. Elas questionavam porque o prazo não foi dito na hora do contrato, ela questionava por falta de informação, ela questionava porque não foi notificada quando o bem foi para leilão. Nessa nova lei, nessa nova roupagem de 2017, tudo isso concentrou para facilitar, para dar garantia ao banco de financiar. Lógico, o banco ele quer o retorno financeiro daquela relação. Então, o que é que a lei fez? Banco, eu te dou essa garantia, em contrapartida você vai receber o seu dinheiro de volta no final. Doutor, e não existe nenhum caso assim específico? Por exemplo, a gente que está vivendo agora numa pandemia, muita gente ou teve a renda diminuída ou perdeu completamente sua fonte de renda. Não tem nada assim que justifique a pessoa ficar um prazo sem pagar e não correr o risco de perder o imóvel? Existe. Muitos bancos fizeram esse prolongamento. Deu uma pausa no financiamento e continuou o financiamento depois de 2, 3, 4 meses. Essa eu vejo que é a melhor forma. Mas eu acredito que melhor ainda seria a parte ir até o banco e conversar. A lei dá a possibilidade, você pode judicializar, houve uma alteração na relação de contrato, tudo bem, isso tudo é possível, mas uma hora a dívida vem, uma hora a conta vem. Então é muito melhor você chegar para o seu credor e conversar com o seu credor a fim de achar uma solução que seja interessante para as duas partes, do que judicializar, ganhar num primeiro momento, mas lá na frente aquela dívida vir como uma bola de neve. Te assombrar, né? Bom, saindo um pouco do financiamento, no caso a pessoa já tem o bem quitado, dívidas com taxas de condomínio ou IPTU, por exemplo, podem acarretar também na perda do imóvel? Pode, não só essas dívidas, mas quando também você dá em garantia o seu próprio bem. Por quê? Porque a gente diz que são dívidas decorrentes do próprio imóvel. O IPTU, a taxa de condomínio, isso faz com que você possa perder o seu bem. Por isso que eu volto a dizer. E volto a dizer um pouco mais. Eu sempre aconselho em todas as minhas entrevistas ou até mesmo no meu Instagram, eu sempre aconselho a pessoa a ela ler o contrato. Essa é uma dica que às vezes as pessoas podem achar que é besta, mas que é de suma importância para que você não seja pego lá na frente com alguma surpresa. Então vai ser no contrato que você vai ver por muitas vezes algumas nuances que você pode se deixar não acontecer. Entende? Então, voltando à sua pergunta, no que diz respeito à taxa de condomínio, sim, ela pode sim fazer você perder o seu bem, o IPTU, taxas de incêndio. Então, todas essas que decorrem do próprio imóvel pode gerar essa perda do imóvel para... O senhor falou também sobre dar o imóvel como garantia, né? No caso, por exemplo, de quem é um fiador de um aluguel. Exatamente. E aí, é uma dívida que não é dele, é uma dívida de terceiro, mas a pessoa pode perder o imóvel. Pode, mas ela anuiu com aquilo. Então, a partir do momento que ela deu o próprio bem como garantia, ela está dando ao credor aquela informação de que se a dívida principal não for paga, ela está resguardada com aquele bem. Então, o contrato, ela leu o contrato, então ela teve noção do que estava fazendo. Doutor Ian, então sua dica para evitar esses tipos de problemas preste bastante atenção em tudo e se planeje. Planejar e ler o contrato, porque é com base no contrato que você está lendo que você vai evitar que isso aconteça, que problemas jurídicos e futuros aconteçam. É muito comum isso acontecer? Mesmo com essa nova lei? Muito comum. Como eu disse, a gente está passando por um processo de adaptação, né, dessa nova lei. Então, novas teses estão surgindo. Mas toda vez que você para e você lê e você se programa, você não tem surpresas lá na frente. Então, a minha dica de ouro sempre vai ser essa. Leia o seu contrato e se programe com base nele.
E precisando, procure um especialista. Certeza, procure. Tá certo, muito obrigada. A gente conversou aqui com Ian Cavalcante, que é especialista em Direito Imobiliário e vice-presidente da Comissão Nacional Notarial e Registral da OAB Piauí. Muito obrigada. Eu que agradeço a participação. Como eu estava lhe dizendo antes, eu acredito que o direito imobiliário ele acaba sendo uma parte muito rejeitada do direito, mas eu acredito que isso está diminuindo. Um programa como esse, ele fomenta a ideia, ele fomenta a matéria. Eu acredito que levando essas informações a todos, o nosso direito ele vai se tornar mais forte, mais respeitado. Que bom, a nossa intenção é essa, levar mais informações para as pessoas. Muito obrigada. Fico feliz. E se você está em busca do imóvel perfeito para compra ou locação, o site classeimóveis.com.br é perfeito para você. O mais completo classificado de imóveis que tem sempre as melhores ofertas. São quase 20 mil imóveis disponíveis. Certamente você vai encontrar o que está procurando. Tudo de forma bem simples. Basta informar sua localidade, o tipo de imóvel e a faixa de preço. Acesse o site classeimóveis.com.br e encontre o imóvel que você procura em apenas 3 cliques. Nós vamos ao nosso intervalo comercial, mas não sai daí, porque em instantes voltamos com uma reportagem muito legal sobre como usar as plantas para diminuir o calorão dentro de casa. Nós voltamos já. Você sabia que pode ter a gestão do seu condomínio na palma da sua mão? Com a Predial é simples assim. Baixe o aplicativo Classicom e saiba tudo sobre a gestão financeira e administrativa do seu condomínio. Classicom, da sua administradora de condomínios Predial. Decida pela transparência. Acesse predialadm.com.br e saiba mais. Classicom, seu condomínio na palma da mão. Quer alugar um imóvel de um jeito rápido e prático? O Plano B te ajuda a encontrar o que você precisa com apenas alguns cliques. Escolhendo o tipo de imóvel, localidade e faixa de preço, o Plano B te apresenta as melhores opções para o que você está procurando. E não precisa se preocupar com fiador, caução ou seguro-fiança. Tudo é feito online e sem burocracia. Alugue fácil com o Plano B.
Classe Imóveis de volta, e eu quero falar para você da Predial Administradora de Condomínios, que é uma empresa consolidada com quase 2 décadas de atuação e faz parte de um grupo empresarial que atua há 35 anos no mercado imobiliário piauiense e em diversos outros estados. São mais de 70 mil unidades condominiais administradas, com garantia total da receita condominial e serviços reconhecidos pela qualidade em soluções personalizadas. Tudo para atender síndicos e condôminos que, através do aplicativo Classicom, podem ter acesso à assembleia virtual, gerência de receita, controle de manutenções e conservações condominiais e muito mais. Agora, a Predial tem atendimento especializado, presencial e online em horário estendido. Tudo para garantir a melhor assistência para o seu condomínio. Entre em contato com a Predial ligando para o número 86-3133-5000 e leve ao seu condomínio a tranquilidade de uma administração de excelência. Olha, as plantas, além de excelentes aliadas na decoração dos ambientes, podem ajudar a amenizar o calor dentro de casa. A nossa equipe de reportagem foi conversar com o arquiteto Júlio Paiva, que mostrou como ele colocou as plantinhas no seu apartamento, de modo a tentar diminuir esse calorão da capital piauiense. Olha só. Cada vez mais as pessoas estão preocupadas com o conforto dentro de suas moradias. Só que quando fala em Teresina, período mais quente do ano, BR Obró, a gente precisa se preocupar também com o clima. Nesse período mais quente do ano, quem mora em apartamento principalmente acaba sofrendo com essas altas temperaturas. Só que hoje a gente vai dar dicas valiosas de como deixar nossa moradia mais agradável de forma mais simples. E a gente vai descobrir essa forma a partir de agora com o nosso entrevistado. Vamos ver se ele está em casa. O Júlio Paiva é arquiteto e é ele quem vai trazer essas dicas para a gente. Vamos lá? E o segredo, de fato, é muito simples. Essas pequenas aqui, que além de deixar uma estética muito agradável no ambiente, ainda pode proporcionar um clima mais agradável nessa época de BR Obró. E logo aqui de cara, quando eu entrei aqui no apartamento do Júlio, eu observei a quantidade de plantas, a variedade é muito grande. Júlio, eu queria te perguntar, o que foi que te levou a você ter tantas plantas assim no ambiente? Bom, a princípio foi mais uma questão mesmo estética, porque aqui a gente tem um apartamento basicamente de paredes brancas e a planta era um meio de inserir cor, né, dentro de casa, trazer um pouco mais de vida. Então comecei assim, com um vasinho, trazia um vasinho, ia no supermercado, comprava mais 3. E aí hoje em dia eu já tenho, acho que quase 50 vasos de planta de vários tamanhos. Tem vasos grandes, vasos pequenos. E Júlio, pela quantidade aqui, será que você consegue lembrar qual dessas plantas foi a primeira a te fazer companhia aqui? A primeira foi essa. Ela já foi bem maior. Ela tem uns 5 anos, basicamente. Ela já foi mais ou menos assim, desse tamanho. E aí eu cortei, fiz algumas mudas, mas quando ela chegou, ela era tipo essa aqui. Veio nesse potinho e é uma espécie de cacto, né? É algo bem característico nosso, né? Sim, se adapta super bem ao nosso clima, não tem muito mistério assim para cuidar, ela não precisa de tanta água. Na verdade, você precisa sim regar com alguma frequência, mas ela aguenta um certo estresse, assim, uma falta de água. Então ela se adapta super bem a esse calor, a baixa umidade do ar. Nesse período de BR Obró, acho que um dos principais problemas é a baixa umidade do ar, né? Plantas mais tropicais como a samambaia, que você tem aqui, vocês estão vendo agora, ela resseca muito as folhas, porque nesse período a gente chega a 20% de umidade, né? Até um pouco menos, e isso maltrata muito essas plantas que são de bastante umidade. Júlio, mas assim, quando se fala em umidade do ar, que nessa época do ano está muito baixa e a gente insere essas plantas dentro do ambiente, eu acredito que a gente também tem que procurar plantas que de fato possam proporcionar uma sensação mais agradável, né? Por exemplo, o cacto, eu acredito que ele não deva proporcionar tão bem isso. Mas, por exemplo, logo aqui atrás da gente, ver se o Expedito consegue mostrar, a gente tem uma palmeira, que eu acredito que pelo tamanho dela e pela folhagem dela, eu acredito que ela possa sim proporcionar pra gente uma sensação mais agradável dentro das casas. Com certeza. Principalmente se você faz como eu faço aqui em casa, eu agrupo alguns vasos e coloco elas juntas. Isso melhora bastante essa questão da umidade para elas e por tabela para a gente também, porque uma planta vai transpirando, né? Ela
durante o dia ela vai perdendo água pelas folhas e essa umidade vai ficar aqui pra gente. Então, de certa forma, isso melhora um pouco a qualidade do ar que a gente respira, né? Agora há pouco eu estava brincando com o Júlio que eu já tive a experiência de ter 2 plantas em casa, mas infelizmente elas acabaram morrendo. Mas assim, eu sempre colocava, regava ela direitinho, acho que elas podem ter morrido porque eu acho que eu coloquei água demais. E Júnior, eu fico imaginando o trabalho que deve dar cuidar de tantas plantas. Dá muito trabalho? Você acabou se acostumando ou eu tô viajando? Não dá trabalho? Dá um pouquinho de trabalho, mas na verdade é um horário do dia que eu até gosto, assim. Me sinto super bem, eu faço isso cedinho quando eu acordo e aí já vou regar as plantas, então já é um começo de dia muito, muito revigorante para mim. Qual a dica que tu poderia dar para alguém que não tem planta em casa e depois dessa entrevista agora despertou essa vontade de colocar um vasinho de planta em casa? Algumas dessas que você tem aqui, qual seria a mais indicada que você poderia dizer assim, pronto, comece por essa? Tá, eu vou mostrar aqui para vocês. Uma delas é essa, que chama Zamioculca. É uma planta que vai super bem dentro de casa, ela pode até ficar num lugar um pouco mais escuro e ela não tem tanta exigência de água, tem uma folhagem super bonita, brilhante. E a outra é a jiboia, que é essa aqui, uma planta bem resistente também e cresce com bastante facilidade. Você pode colocar ela elevada numa prateleira ou alguma coisa do tipo que ela vai cair, vai ficar pendente, vai ficar super bonito. Maravilha, para quem quer começar, ótima dica. Júlio, eu queria agradecer pela tua entrevista, de ter nos recebido tão bem aqui na tua casa e com certeza, pode ter certeza que eu vou sair daqui inspirado agora. Que bom, Cleverson, bom ouvir isso. Obrigado, eu que agradeço também. Mayra, eu já dei uma olhada nas tuas redes sociais, eu sei que você gosta de planta também, de vez em quando eu vejo tu postando algumas coisinhas com o Miguel e com certeza acredito que você tenha gostado também e quem sabe aí a gente se encontra um final de semana para trocar algumas figurinhas de quais plantas a gente pode ter na nossa casa. Abraço, até a próxima! Obrigada, Cleverson. Eu amo plantas e a gente tem que se encontrar sim para trocar essas figurinhas porque elas ajudam muito, né? Elas retêm a umidade e ajudam a diminuir esse calor intenso que a gente vive. Deixa eu falar para você da Imobiliária Rocha e Rocha, que é a mais tradicional do mercado piauiense e oferece garantias especiais para os seus clientes. Só na Rocha e Rocha você encontra milhares de imóveis com os melhores preços. São 34 anos de atuação oferecendo sempre o melhor. Acesse o site www.rocherocha.com.br para ter acesso a todos os imóveis disponíveis para venda e locação. E se preferir, ligue para o 86-2106-4545 ou ainda baixe o aplicativo da Imobiliária Rocha e Rocha no Google Play ou App Store. Imobiliária Rocha e Rocha, uma empresa a seu serviço. E o programa de hoje está chegando ao fim. Muito obrigada pela sua companhia. Você já sabe, se quiser rever esta e outras edições do Classe Imóveis, é só acessar o CV Play. Acesse também o nosso Instagram, classeimóveis.ufc, e tenha sempre informações sobre o universo dos imóveis. Nosso encontro é sempre sábado às 9 horas e domingo às 10 horas, aqui na TV Cidade Verde. Fique com Deus e uma ótima semana.